Adorei! Gente, olha a casa delícia que a gente vai conhecer hoje. Ai, que linda! Agora é interessante que ela colocou bem lá no roda-teto mesmo. E ali, gente, daqui a pouco eu vou chegar ali, vocês vão ver que ela passa pro outro lado. O que é aquilo ali embaixo? Aqui tem passarinho, aqui tem árvore, tá vendo? E muitas plantas, ou seja, aqui também fica uma ideia muito legal para vocês fazerem em casa, quem não tem varanda. A gente pensou em reformar assim que tivesse uma cozinha integrada com a sala, para ficar com luz em todo lugar. A gente recebe bastante gente também, então ter essa conexão com a sala. Troca o rejunte, coloca colorido, olha como já ficou bonito. Quando vocês me perguntam sobre como decorar o corredor, olha isso. Que cama mais gostosa, que cor linda. E olha lá o closet, é um tecido. Olha a luminária. Esses dois são a cara do canal. Fala a verdade, gente. Olha isso, escreve aqui pra gente ver. Oiê, tudo bem? Olha que linda a entrada, gente, com esses pilotis de prédios antigos, essa porta. Olha essas luminárias, quer ver? Olha que coisa mais linda, né? Pois é, já estou eu aqui pronto para poder visitar um novo apartamento. Hoje a gente vai visitar a Laís e o Cody. E antes da gente subir, que eu estou super curioso para conhecer o apartamento deles, conhecer eles, eu quero convidar você para você se inscrever no canal. Sim, você se inscreve no canal, aí você ativa o sininho, que daí você recebe as notificações e você pode se tornar membro do canal, apoiar o canal e também ter conteúdos exclusivos pra gente, que eu gravo sempre com as pessoas depois da gravação, tá bom? Então vamos subir, olha, aliás, antes de subir, olha que lindo aqui. A arquitetura. A arquitetura é realmente algo que faz bem pro nosso coração, né? Vamos subir então, que agora eu tô curioso. Vamos lá na casa da Laís e do Cody. Vou virar a câmera. Gente, olha aqui. Antes de subir, os passarinhos aqui no jardim. Olha que graça. Realmente esse lugar é muito lindo. E olha a portaria deste prédio. Os elevadores antigos, olha. Deixa eu chamar aqui, ó. Acho que já tá aqui já. Ai, eu adoro quando é assim de madeira dentro. Queria tanto. Vamos aqui. Bom, então é isso. Enquanto eu vou subindo, você vai aí se inscrevendo no canal, porque super vale a pena. Além de você apoiar, eu tô te levando sempre em casas legais, pessoas legais, papos legais, fazendo a nossa mente crescer, evoluir, ver coisas novas, novas referências boas pra gente, né? Então vamos lá? Chegamos aqui. Ah, é aqui, eu vou bater assim, ó. Eu adoro bater. Olha que bonito aqui. Olha o piso. Tchau. Oiê! Adorei! A primeira vez que alguém tá gravando enquanto eu chego. Que legal! Dá licença, posso deixar o sapato aqui fora? Claro. Que prazer, Laís, Cody, cadê um abraço? Tudo bem? Prazer, Lupe. Tudo bem? Ei, Cody, tudo bom? Prazer. Gente, olha a casa delícia que a gente vai conhecer hoje. Ai, que linda! Meu olho já tá fazendo curva. Eu quero perguntar dessa entrada e dessa roupa, que eu já tô vendo que você é toda já também japonesa. Sim, a gente sempre tem essa influência do Japão, assim, pela casa vocês vão ver um pouquinho. E eu gosto disso até na moda, tipo, eu trabalho com isso, então também Você influencia trabalha com muito. moda? Aham. Ah, que Eu legal. sou ilustradora de estampa, então é super legal. presente na minha vida E também. você já amava a cultura oriental antes de conhecer Cody? Eu já gostava bastante, assim, inclusive é uma piada, meio piada assim na minha família, que eu sempre tive muitos amigos orientais, sempre andei em meios orientais, então sempre foi uma coisa presente aí na minha vida. Aí o Cody veio juntar mais ainda. Ai, que legal. Deixa eu passar aqui o microfone para ele. Cody, e qual a sua ascendência? É japonesa mesmo? Japonesa mesmo. De Família pai e veio mãe. de lá? Uhum. Pai e mãe nascidos aqui já, mas meus avós nascidos no Japão. Você sabe que a gente é apaixonado pelo Japão, né? É mesmo? É, bom, agora a gente, todo mundo, né? Tá todo mundo Tá em casa, descobrindo, estamos em casa. Bom, então a gente tá num prédio também muito icônico, né? Na entrada, o elevador, O jardim ali embaixo o é lindo. jardim, cheio de passarinhos, a coisa mais linda. De que ano que é esse prédio? Eu acho que é 48, É final finzinho, de, né, do 40. final de 48 para 50. Uhum.
Que legal. Então, gente, vocês estão vendo que a gente está no tipo de prédio que eu amo. E aqui vocês fizeram uma coisa que é uma porta de correr e aí deixou a prateleira não como um armário, e sim como uma estante. Eu acho essa ideia boa. Quando você tem a possibilidade de não usar como armário, mas como estante. Essa estante, na verdade, ela já estava aqui. Isso é uma coisa legal, assim, a gente é super apaixonado também por prédios antigos. E aí, uma coisa que a gente prezava muito na reforma era manter coisas que a gente achava que eram legais, assim. Sim. Então, esse armário, ele já estava aqui desde sempre. Quando a gente visitou, já estava. Mas normalmente as pessoas usam ela como armário e fecham as portas. Aí você deixou aberto para virar estante. Inclusive, gente, essa aqui é uma dica muito boa. Se você quiser fazer, por exemplo, um armário uma estante, no seu escritório, no quarto, alguma coisa, mas você não quiser armário, se você comprar um armário daqueles até mais baratos e tirar as portas, já tá tudo pronto, né? E a gente tem muita coisinha que a gente gosta de deixar à mostra, né? Bastante livro, então a gente achou que aqui era um bom espaço para isso, assim. Nossa, com certeza. Aí aqui ficam todos os tênis. Ai, que gracinha também essa sapateira. Ela é garimpo ou é nova? É garimpo. Que Era mesa de telefone. Exato, né? É só engraçado. É de uma amiga nossa. Ela tem um Instagram de garimpo e uma vez ela fez um evento na casa dela, assim. Aí tinha várias coisas vendendo, a gente entrou no quarto para dar uma olhada. A gente falou, e esse móvel aqui? Ela falou, não tá à venda. Não tava à venda, mas a gente acabou negociando e trouxe. Ficou certinho ainda, ficou legal. Muito legal. Já vem com essa arte aqui também na entrada, essa cor verde que vocês escolheram que é linda. E essa cobra recebendo a gente? A gente tem também uma coisa que é presente no apartamento, a gente tem vários trabalhos de muitos amigos nossos, né? Esse quadro aqui da entrada que você falou é da Catarina, nossa amiga ilustradora, e essa cobrinha é de uma amiga nossa que chama Natasha, que ela tem um projeto de cerâmica que chama Capotinhos. Que legal. E aí a gente viu a cobrinha, a gente se apaixonou, falou, meu Deus, a gente precisa ter isso em casa de qualquer jeito, assim. Que legal. Agora sim, nós vamos entrar oficialmente na casa. Olha que lindo aqui. O que é isso aqui, Koji? É o mapa de uma ilha que a gente visitou lá no Japão, chama Teshima. Que legal. É uma ilha toda cheia de museu, céu aberto, obras e tudo mais. São 3 ilhas, né? Então, Naoshima, Teshima e mais uma. Essa é de Teshima. Era um café que a gente foi. A gente achou que seria uma lembrança legal também de trazer. Com certeza, já chamou atenção na entrada. E aí, bom, o que a gente vai ver muito aqui são ilustrações, né? Quando forem as suas ilustrações, você pode me contar. Olha que graça essa mesa. Aliás, que mesa mais linda essa. É garimpo, com certeza. É garimpo também. Esqueci o nome do designer. Michel alguma coisa, se eu não me engano. Muito legal. E aqui, olha só, livros, pedras, que energia boa já vai receber, né? E esse cantinho aqui, olha que gracinha. Né, que vocês fizeram essa instalação. Agora, eu olhei, a hora que eu entrei foi essa luminária, porque parece aquela lá do Japão que você queima, né? Exato. É essa mesma técnica mesmo. A gente tem uma amiga também nossa que chama Noemi Saga, que faz essas luminárias. Essa da Noemi Saga, eu amo Noemi Saga, só isso. Ela deu de presente pra gente de casa nova, assim, a gente ficou muito feliz, porque a gente é super fã do trabalho dela. E aí ela faz exatamente com essa técnica também, né? Bem, tipo, oriental mesmo. Ela é muito maravilhosa, Noemi. Humans being human beings. Muito bom. Um joguinho de palavras. Humanos sendo seres humanos, né? Exato. Muito bom. Agora, gente, eu vou virar para vocês verem melhor essa sala que o meu olho fez uma baita de uma curva. Que casa mais gostosa, gente. Olha isso, essa decoração que é colorida, é leve, convidativa. Me conta agora tudo, né? Que a gente vai começar a perguntar de tudo. Vocês dois que fizeram a decoração juntos. Sim, foi muito em conjunto mesmo, assim. Essa não é a nossa primeira casa juntos, a gente já morava juntos antes, né? E daí na primeira casa a gente já começou com essa coisa de tipo, tinha muitas coisas que eram minhas, muitas que eram do Koji, mas que faziam muito sentido para os dois, e daí a gente começou nosso trabalho juntos aí de tipo, todo lugar que a gente vai, a gente gosta de ter uma coisinha de viagem, alguma coisa, coisas até inusitadas que a gente vai colocando por aí, assim. Ô, gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora que vocês estão assistindo a gente. Esses dois são a cara do canal. Fala a verdade, gente. Olha isso, escreve aqui pra gente ver. Muito legal. Aqui são ilustrações de amigos? Não, esse também, inclusive, foi a primeira compra que a gente fez juntos, assim, pra casa nova, assim. E era de um artista que eu sempre gostei na adolescência. Ela também sempre acompanhou e a gente descobriu esse gosto juntos, assim, inclusive.
Que legal. É de um grafiteiro que chama Titi Frick. Aí esses dois... Daqui de São Paulo? Mas ele mora no Japão agora, inclusive. Gente, Ele é você vê o Japão chamando. oriental, e daí ele mora lá agora. Que bacana. Plantas, né, que a gente tem bastante aqui também, olha que legal. E olha que interessante, gente, a prateleira, na verdade, não é uma prateleira tal, ela é praticamente um roda-teto, né, que vocês colocaram lá em cima e depois vem descendo aqui, ó. Que ideia ótima, de quem foi essa ideia? Acho que essa ideia é mais da nossa arquiteta, que por acaso também é minha irmã. Como é que é o nome dela? E é Carolina Munhoz. Arrasou, Carolina. E aí, quando a gente foi fazer a reforma, não tinha como, ela ia ajudar a gente, obviamente. E aí, ela sempre soube que a gente tem essas muitas coisinhas, livros, muitas coisas. Ela falou, nossa, eu acho que seria ótimo pra vocês ter isso, pra ter, tipo, expor as coisas de vocês, os objetos, os livros que vocês gostam. E daí, a gente, ao longo da reforma... Teve essa coluna aqui que a gente descobriu, né, de concreto, resolveu deixar de concreto e pensou, tipo, acho que seria muito legal aproveitar isso para ter essas prateleiras também, né? Agora é interessante que ela colocou bem lá no roda-teto mesmo, e ali, gente, daqui a pouco eu vou chegar ali, vocês vão ver que ela passa para o outro lado, que essa é uma ideia boa para você fazer em casa, então seguro que eu já te guardo, já te mostro quando eu chegar lá. Agora sim, a pessoa que cola umas plantinhas com durex, e com durex do Japão, você já fala que quer ser amigo para sempre dela. Olha que coisa mais fofa. Gente, qualquer um pode fazer isso em casa, olha aí a ideia. Que coisa mais linda, né? Dessa delicadeza. E foi um jeito de... Quer ver, até lembro de cada um, inclusive. Esse aqui foi a nossa primeira árvore de Natal juntos. Que legal. Aí quando ela secou, a gente guardou um pedacinho. Esses aqui foram de um arranjo que a gente ganhou de uma amiga também quando ela veio visitar. Então, foi um jeito de guardar e ter a lembrança, assim, né? Que legal, tá vendo? Não são simplesmente qualquer galinhos, existem histórias. Aqui, você é corredor? São algumas medalhas pessoais que eu ganho da Laís, das provas que eu faço. Ai, que legal! O Code começou a correr, né, faz mais ou menos um ano, né, mais ou menos. E aí ele falou, vou fazer uma prova e tal. E aí no fim teve uma que acho que no fim deu algum imprevisto, ele não conseguiu ir, mas eu falei, pô, acho que ele tem que ter a medalhinha mesmo assim. Eu corri a quilometragem. Aí ele correu a quilometragem e daí meio que cada uma tem a ver com o tema que tá rolando perto da corrida. Tipo, sei lá, a gente tem amigos que observam pássaros, aí tinha meio a ver com isso. A outra era meio a ver com o churrasco da família, meio temático, assim. Churrasco, agora que eu tô vendo. Gente, eles são muito fofos. Que isso! Tá, e então eu vou começar aqui pela estante, já que a gente falou. Eu tô vendo aqui que esses paninhos também é algo que tem muito no Japão, né? E o que você cobriu aqui, os paninhos? Ou é um toca-disco? Aqui é um toca-disco, E você vê pela decoração que ele não é tão usado quanto eu achei que seria. Como você gostaria que fosse. Mas quando usa é especial, né? Você sabe que eu tô subindo aqui as prateleiras agora, mas o meu olho fez uma curva sem querer e chegou ali, ó. Olha aqui, vocês têm meu livro! Que legal! Então vocês realmente já me conhecem há mais tempo. Sim. Por que a gente nunca mostrou essa casa, né? Tinha um momento certo, né? De fazer as coisas. Olha essa luminária, ela fecha em si ali nela, que linda, né? Você pode controlar, né, a quantidade de luz aí que você quer, porque daí ela dá uma fechadinha. Ela fica parecendo até um bichinho, assim. Parece né? muito, meio Wall-E, né? Sei lá. E aí você vai... Eu adorei essa ideia, viu, gente? De fazer as prateleiras pequenas e seguindo lá em cima. Fica essa ideia para vocês aí, tá? E aí a caixa de som, que também não é usada, segue aqui. E olha que graça as caixas de disco, né? Adorei aqui também. Essas também foram garimpo? Vocês mandaram fazer? A caixa, eu acho que foi garimpada também. Já faz bastante tempo, me acompanha há muito tempo. Assim, eu morei 6 anos no Rio e eu usava elas lá. Eu não lembro nem se era para disco, assim. Mas vem me acompanhando em todas as casas que eu morei. Isso é legal, né? Você tem um objeto que você pode usar para várias coisas. Às vezes é disco, às vezes é uma outra coisa de organização. Vai descobrindo outros usos pra mim, né? Eu posso dar essa dica para vocês aqui, gente? Essa dica é muito boa. Quando você for comprar, aí vocês veem se vocês concordam com isso. Quando você vai comprar alguma coisa, não compra alguma coisa que só tem uma utilidade, sabe? Compra alguma coisa bonita, bacana, durável, aos poucos.
que daí na vida você vai usar ela para 1000 coisas diferentes. Faz sentido? Super, Exato. muito, porque às vezes você comprou pra uma coisa, uma outra coisa, assim, e daí você vai mudando a casa, vai ressignificando esse objeto. Eu acho bem legal, assim, é uma coisa que a gente também costuma fazer bastante. Isso, e inclusive fica mais econômico. Se você compra coisa só para uma coisa só, acaba que você só fica com aquilo quando não quer, não tem serventia. Gente, o que é aquilo ali embaixo? É um móvelzinho que a gente usou como móvel de cabeceira uma época, aí a gente trouxe pra cá, colocou Como umas assim? plantas em cima. É uma gavetinha? Tem uma gavetinha. Por favor, Ele tem traz aqui. portinhas, né? Ah, E aí tem uma mini gavetinha aqui, assim. pode chorar? Olha isso, que E coisa esse é um que a linda. gente fica usando pra outras coisas, assim, é isso. Ele tava, igual o Code falou, né? Tava na nossa mesa de cabeceira, aí depois a gente trouxe pra cá, coloca a plantinha, apoia coisas nele, vai Ele é fazendo uma graça, ainda tem gavetinha. várias gente. coisas. E aqui, esses bichinhos? Eu tô vendo que vocês adoram os bichinhos. A casa tem uma felicidade, assim, né? Que vocês trabalham com ilustração. Vocês também trabalham com ilustração? Eu sou designer de interfaces digitais, aplicativo, site. Ou seja, a cabeça é toda de criatividade aqui, né? As referências acabam saindo sempre de lugares assim, né? Olha aqui que graça. E essa daqui, ó? Essa é a Amélie. Olha aqui. Quem fez ela? Eu não Vocês? lembro Eu o acho nome. que chama Flávia Arruda, se eu não me engano. Eu posso confirmar depois, mas foi um presente do Code pra mim, assim, logo no começo do relacionamento, porque eu era muito fissurada pela Amélie. Ah, que legal. E aí eu achei muito fofo, até ela ficou um tempo sem a gente achar um lugar muito pra ela, agora a gente achou o cantinho Nossa, dela ali. esse é perfeito. Eu vou aproveitar, gente, que eu subi aqui para mostrar a planta para vocês, para agora explicar aquilo que eu falei antes, ó, tá vendo? Ali existe uma viga no meio, tá vendo que segue aqui, segue a coluna e vem a viga. Aí eles fizeram a madeira assim, ó. Então ficou prateleira para cá e prateleira para lá. Mas aqui vocês não colocam quase nada, na verdade, seria mais planta mesmo para poder pegar a luz, né? Aham. Que legal. Aí agora eu quero perguntar dessas pimentas iluminadas aqui, ó. Eu podia fazer uma história super poética, mas na verdade era para uma fantasia de carnaval que eu comprei. Que legal. Aí, enfim, acabou ficando E aí já protege uma agora. decoração, Todo mundo acredita. exatamente. Eu poderia inventar qualquer coisa bonita, mas não vai ser essa. E a cor desse sofá, que coisa mais linda. Com certeza é um sofá antigo também, por esse braço lindo dele, né? Esse também foi garimpo, e aí essa cor a gente que escolheu o tecido mesmo, porque ele tava bem detonado, assim, o estofado, né? O tecido a gente resolveu colocar esse meio mostarda para dar um ponto de cor assim na sala. Isso é uma coisa interessante para as pessoas entenderem, a gente que gosta de garimpar, que não tá nunca bonito igual numa loja. Então esse é o treinamento do olhar. É por isso que eu mostro tanto para vocês como fica depois de reformar, para que vocês quando acharem, encontrarem algo que vocês quiserem, não julguem pelo tecido acabado, porque você vai reformar e vai ficar lindo, né? E foi uma história assim também, porque veio lá do interior do Rio, a gente trouxe, mandou carreto trazer, tava todo detonado, reformou e tudo mais, né? Então, enfim, valeu a pena, porque um desses, é um Celina ou um atribuído Celina. Um desse novo, todo reformado já, seria o triplo do preço que a gente pagou, assim, né? Então, tá vendo, gente? Vale a pena, né? E essas almofadas, gente, que coisa mais linda, bordadas, assim, um bordado bem diferente, delicado. De onde é? Esse também é de uma amiga nossa, chama Maria Alice Salgado. Ela é lá do Rio. Aí ela tem esse trabalho, ela faz bastante coisa de cerâmica também, tem algumas cerâmicas dela também por aí. É um trabalho dela com o namorado dela, né? Que ele fez as ilustrações, ela bordou. E ela bordou, é um bordadinho bem fininho. Olha, gente, o negócio que vocês estão percebendo nesse vídeo que é pra gente andar com os amigos certos, entendeu? Os amigos, assim, super criativos, a gente vai vendo. Essas poltronas também são lindas, mas são mais novas, né? Também foi garimpado, né? Durante a pandemia, assim, a gente fica... O tecido dela é lindo, vocês trocaram? E aí a gente trocou o tecido também, é isso. Elas estavam com... Era uma coisa meio vinílica, era horrível. Imitando madeira. E aí é isso, a gente falou, não, dá pra ficar legal, tal. A gente foi escolher um tecido que a gente gostava. Pega essa frase, gente, dá pra ficar legal. Quando vocês olharem, vocês têm que pensar isso, né? Quando acharem. Gente, isso aqui é um cinzeiro... Me mostra isso aqui, Code. Isso aqui, na verdade, é um... Pera aí, microfone. Eu não sei o que é, pra falar bem a verdade, mas a gente garimpou ali, foi em Buenos Aires, se eu não me engano, né? Que legal. Aí a gente deixa aqui, às vezes acende um incenso. Boa.
Que máximo. Ou seja, aqui tem passarinho, aqui tem árvore, tá vendo? E muitas plantas. Ou seja, aqui também fica uma ideia muito legal para vocês fazerem em casa, quem não tem varanda, que é só colocar as plantas na janela. Então, quando você coloca aqui, basicamente, ainda mais que vocês mudaram o piso, aqui Exato. provavelmente era uma varanda que vocês fecharam? Não. É uma varanda interna. Acho que todos as unidades do apartamento têm meio que essa mesma disposição, assim. A gente trocou o piso, né? Era taco até ali. A gente tirou daqui e usou para preencher outros lugares que a gente reformou também, que a gente vai mostrar depois. Aí a gente teve essa ideia de fazer isso até para se eventualmente molhar e tudo mais, a gente ter esse piso que E virou a varanda. segura. Exatamente. Tá vendo? Muito legal. E agora? Vamos ver mais, gente? Eu tô amando essa casa, cheia de referências legais. Gente, eu tô vendo que vocês têm um monte de baralhos, um monte de coisas assim. O que que é? Tarô? Não, esse daqui é um baralho que a gente achou interessante a última viagem que a gente fez foi pra Itália. E aí a gente sempre quer ficar jogando baralho nos lugares que a gente vai no hotel. Que legal. E aí a gente falou, nossa, vamos comprar um baralho. A gente não trouxe, só que daí a gente descobriu que esse era um jeito específico de jogar do lugar. Aí o cara da livraria explicou pra gente e tal. Mas a gente só achou legal como objeto também, então a gente acabou. Poxa, vocês que gostam de jogar baralhos, comprando. colecionar diferentes baralhos e cada Dos hora escolher uma lugares. estampa pra jogar, isso é legal, super. né? Nossa, faz muito sentido. Fica a ideia, então, aí. Olha aqui, gente, vamos seguir pra onde? A cozinha toda aberta. Aqui vocês quebraram tudo, vocês que fizeram... Foi a sua irmã que fez o projeto, né? Foi minha irmã que fez o projeto. A gente sempre queria, quando a gente pensou em reformar, assim, que tivesse uma cozinha integrada com a sala. Só que aí aqui fez total sentido, porque essa cozinha, ela era fechadona, né? Então aqui a gente tinha uma parede. Devia ser bem escura, Aqui a gente né? tinha, era super escura. O piso dela era também bem escurão, né? Então a gente junto com a Carol, que é a minha irmã arquiteta, a gente falou, nossa, não, tem que quebrar pra ficar com luz em todo lugar. A gente recebe bastante gente também, então ter essa conexão com a sala, né? É outra interatividade, né? Quando você tá com a cozinha toda aberta, você tá unida, né, com as coisas, você tá sempre junto. Criar outra dinâmica, né? E as cores escolhidas aqui, que é um verdinho bem sálvia, assim, né? Uma coisa assim, com esse terracota aqui, tá tão bonito. Acho que o que a gente escolheu primeiro, na verdade, foi essa corzinha do piso, né? Legal. A gente já tinha muito em mente o ladrilho hidráulico, porque a gente via nos lugares e gostava. Tinha essa coisa de ele ser irregular, que a gente adora, tipo, de ser cada um de uma cor, ter essa coisa meio diferente. Aí depois veio a escolha do verdinho, a gente ficou pensando em cores que a gente achava que ficariam boas, mas que também... Era uma coisa para ser longo prazo, que a gente não vai enjoar muito, né? E o terracota com verde combina muito, né? Muito, E aí eu nossa. vi que vocês trouxeram o rejunte da parede da cor do piso. Isso também foi muito interessante. Até a fruteira aqui, né? Ficou desse mesmo tom. Me conta aí. Tipo, fez um bloquinho de cor meio terracota ali, né? Eu acho que essa coisa do rejunte a gente viu, mas acho que a Carol também falou muito pra gente, né? Trouxe a ideia, falou, gente, acho que ia ficar super legal. Porque esse azulejo é um azulejo comum, né? Tipo, ele é o mais básico de todos, mas ela falou, acho que vai dar um toquezinho especial pra vocês ali. Então aqui mais uma ideia pra vocês, tá vendo? Às vezes você tem um azulejo super comum na sua cozinha e você fala... Eu não quero não quebrar, eu não vou fazer não sei o quê. Troca o rejunte, coloca colorido. Olha como já ficou bonito. É uma reforma basicamente nula de preço, assim, porque é muito barato. E você troca o rejunte e ela já vira outra coisa, ó. Até no seu banheiro. Muita gente deve ter o banheiro com azulejo branco, assim. Fala, ai gente, acho sem graça, quero trocar. Poxa, é uma obra. Aqui você trocou o rejunte, vai ficar lindo. Isso aqui, eu sei que vocês vão adotar. Eu já tô até vendo essa galera do Life Bar todo com durex, com uma coisinha pregada. E aí vocês sabem que é por causa de vocês. Olha aqui, food porn. Adoro. Muito bom, né? Quem que gosta de cozinhar? Os dois? Os dois gostam, né? Acho que sim. Mas eu passei a fazer toda a refeição, eu acabo cozinhando em casa também, hoje em dia. Que legal. Faz mais de um ano, assim, que eu tô meio que nessa, então é um momento que a gente gosta. Eu já tô vendo o Code, gente. Ele agora corre, ele come saudável, ele tá tipo, né? A vida cobrou. Gostei, Code. Eu vou te seguir agora, eu vou poder fazer isso. Ó o Monte Fuji. É ele? Não, na verdade esse foi... Do Atacama, né? do Atacama. A gente foi pro Atacama e daí tinha uma lojinha com umas ilustrações assim, aí esse daí é do Achei que Atacama. vocês tivessem feito. Olha aqui que legal, vocês continuaram a prateleira que vinha de lá e continuaram em cima. Olha lá onde é a guia, olha.
acima da janela, tá vendo? Foi a marcação que vocês fizeram. Exato, é bem Parabéns isso. pra vocês e pra Carol, ficou ótimo. Tá, mas vocês devem ter uma escada incrível pra ir lá pra cima, né? A Deixa gente eu tem ver. uma escadinha que fica Não. aqui escondidinha. Pera aí um pouquinho que eu tô um pouco irritado. Estou chateado, porque nem a escada é comum da pessoa. Porque o meu ele fez uma curva atrás da geladeira e já viu que ela é verde. É, Onde a você gente... arranjou? Eu quero. Ai, Eu queria. nossa, a gente achando uma É loja comum? aleatória da internet, assim. Por que eu comprei uma cinza? Vou jogar minha fora. Vou A querer gente agora. tinha Vou uma jogar escada não. meio normal, assim, a gente falou, putz, nossa, seria muito legal. E daí você assistir vídeo de fora e tem sempre essas coisas muito legais, né? A gente ficou caçando, a gente achou essa, daí fez sentido, porque tem várias coisas verdes na casa, né? A gente achou essa daqui. Nossa, gente, E ela é ótima, a altura dela dá super lá em cima. Vocês estão vendo, né? Que ideia boa não falta. Já que você vai comprar uma escada, não faça como eu compro uma comum. Compra essa daí que é mais bonita. Olha aqui, que tudo arrumadinho, bonitinho. E aqui eu achei uma instalação artística. Aquele som funciona? Funciona. Que legal. Ele deve ficar super bom, né? De É escutar. muito, porque daí fica meio um som ambiente, né? Isso é outra coisa que a gente tinha pensado, né, pra casa. De ter as caixas ali, elas, da sala também, elas têm meio que controle separado, assim, pra gente deixar volumes diferentes pela casa. E eu vejo que vocês têm muito artesanato, né? Me conta da presença do artesanato, do feito à mão na vida de vocês. Ah, eu acho que é, assim, eu sou designer, mas eu sou mais da ilustração, né? Então isso sempre teve presente, minha família é toda meio das artes manuais. E o Code também, tipo, tem, a gente não falou sobre isso, mas essas caligrafias que tem espalhadas pela casa são dele. Ah, que legal. Então, Então, peraí, é pausa muito- para o arroba de todo mundo. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram, o dos trabalhos de papel é Lalaland. Eu posso Tá na arroba tela para depois. vocês verem. E o de ilustração mesmo é Laís.Munhoz. Então tá aqui. Eu já coloquei um e coloquei o 2 para você seguir os dois para seguir e mandar muito amor. E aí o do Code de caligrafia tem no arroba Codetakaki, né? Tudo tá lá, né? Acaba sendo pessoal, profissional, acaba sendo de tudo lá. Eu não preciso nem falar pra galera de seguir, que eu tenho certeza que eles já vão seguir assim, mandar muita chuva de amor. Pode responder que vocês vão ver. Olha eles, gente, o calendário ali para poder tudo programado, que eu achei muito legal. Fotinhos deles e olha essa área. Pode ir na área de serviço? Claro. Gente, olha, milagre, tá? Que um monte de gente não deixa eu ir na área de serviço porque é bagunçado. Antes de chegar lá, olha que graça aqui que tem essa hortinha aqui do dia a dia. E entramos aqui, então olha como ela é iluminada, né? E não tá tudo fechado de vidro. Ué, mas essa porta tem uma varanda lá fora? É uma área do prédio, uma área comum do prédio. Ah, você circula por aqui. Aí Entendi. você consegue acessar essa saída de serviço de todos os apartamentos, né? Que ótimo, né? E aí consegue passar. Os prédios antigos realmente dão um banho, né? Gente, vocês não vão acreditar. Olha só a espessura do tanque. É Olha. bem fininho. É menos de 2 palmos, tá? Pra você sim. ver como é possível. Só que ele tem 2 palmos, mas ele é comprido. Então você consegue ajeitar ou é difícil? Não, super. Isso foi até um momento de meio briga com o engenheiro na obra, porque ela queria colocar um tanque convencional e a gente falou, gente, não tem sentido, porque a gente tem uma porta aqui, vai ficar super apertado, vai Sim. travar passagem. A gente tem muito essa coisa também de não querer atravancar os espaços. Da fluidez, né? E aí a gente ficou quebrando a cabeça com a Carol e eu falei, aí a gente chegou a uma conclusão, eu falei, se a gente fizer só como se fosse uma canaleta pra gente usar ali pro que a gente precisa, pano, ou Sim. lavar alguma coisa na mão, e daí a gente chegou a essa solução. E acho que ficou ótimo, porque Nossa, livra ficou passagem. excelente. Com certeza. E essa portinha vai pra onde? Essa portinha dá acesso ao quarto, à suíte, assim. Então a gente tá, faz então a gente vai uma passar por lá. volta no Você tem apartamento 2 inteiro. entradas. né? Aham, sim. Quantos quartos tem aqui? 2. Legal. E essa daqui? Parece você, ó. Então, olha isso. É muita... Gente, eu sei que vocês devem estar vendo um monte de coisa aí que eu não estou falando. Então, escreve nos comentários para todo mundo ver, porque tem muita coisa gostosa nessa casa pra gente ficar olhando. Eu vejo que tem muito desses bonequinhos. Ele também é amigo de vocês, ó. Tem lá em cima, tem aqui. Olha, eles não são amigos, mas acho que a gente acabou criando uma relação porque a gente era muito fã também, chama Tokuoko. E tem vários espalhados pela casa porque a gente é muito fã do trabalho deles, assim. Então a gente comprou vários. Tem também. Eu acho muito engraçado que eles são mega conhecidos, né? Esse que faz bonequinho. E eu, ele é amigo de vocês, tipo assim, a pessoa é muito louca. Olha aqui, gente, eu sorrio, mas eu prefiro amar. Não dá.
Vocês Esse são é de uma artista também que chama Serifa, né? Bruna Serifa. Nossa, adorei. Parabéns. E olha aqui agora o corredor. Quando vocês me perguntam sobre como decorar o corredor, olha isso. Tem uma mesinha antiga, os livros todos combinando na mesma cor, fazendo um degradê, e as flores da cor dos livros. Eu não tô aguentando vocês. Olha que coisa mais delicada que vocês fizeram aqui. E sempre tem flores aqui, fazendo tipo uma ikebana, assim, mais ou menos, né? Que vocês fizeram aqui. Exato. A gente vai, quando tá bonito, essas que tem o talo mais longo, assim, a gente gosta de trazer pra compor, assim, e dar um ponto de cor, assim, na casa também, né? E aqui, gente, é porta com vidro, é tão bacana, né? Ou seja, a iluminação fica sempre privilegiada. Agora, chegando aqui perto dessa mesinha, só delicadeza. Esse paninho bordado. Minha tia que fazia. Então tem várias espalhadas pela casa também. Adorei. E essa pintura? Esse quadro é super especial, assim, um dos top 3 xodós da casa, porque ele foi feito por uma amiga minha, que chama Mika Takahashi. E aí o Koji também me deu de presente, mas ele é super especial, além de ser da Mika, porque ele é de um lugar do Japão inspirado, né? Num lugar do Japão que chama Shirakawa, que a gente foi quando a gente foi pro Japão. E a Mika sempre tem uns quadros de Shirakawa. Ai, eu já dormi lá, é maravilhoso, né? E aí a Mika é de origem oriental também, e daí ela sempre tem alguns quadros que tem essas temáticas, e daí o Koji falou, nossa, acho que seria um ótimo presente, porque tem tudo a ver com a gente adora a Mika também. E eu amei o trabalho dela, esse céu tá bem incrível, né? Aí, gente, lembra que eu falei que era a solução de você pintar o rejunte? Olha o banheiro, que daí vocês colocaram o piso hidráulico ladrilho hidráulico de verde, e aí lá atrás, olha lá, foi foi usado o rejunte verde, né? Agora sim, se tem uma coisa que eu tô pegando ideia na casa de vocês, é prateleirinha, né? Tem muitas. Porque olha que interessante, de novo fazendo um desenho mais artístico da prateleirinha, né? Aqui, como vocês fizeram. Ela vai de fora a fora, dá um super apoio, com isso você não precisa ter bancada, que você apoia ali em cima, né? E esse espelho? Foi garimpado também, acho que foi no Benedito Calixto, né? A gente achou lá, a gente achou que combinaria super, assim. Vejo que vocês têm arte no banheiro. Esse aqui é o banheiro de visita, ou o banheiro 2, ou é o banheiro oficial? Era pra ser meio que o banheiro social, vamos dizer assim, mas acaba que eu acabo usando o chuveiro aqui. Entendi. Enfim, cada um tem um banheiro, né? O da suíte você vai ver que ele não tem o box completo. Sim. Aí eu sou Você meio sabe como é que é o estabanado. nome disso, né, pessoa? A pessoa com o cabelo todo... salva casamento. Sou meio A pessoa, estabanado. cada um usar um banheiro é o salva casamento. Isso é muito bom, gente. As andorinhas. Nossa, e as obras que vocês têm são muito delicadas, né? Muito bonitinhas. Olha lá, enfeitando a parede do banheiro, ter o eucalipto aqui que dá o cheirinho. Exato. Fazer os bons garimpos. Essa luminária também foi de garimpo, a gente achou num site. Bem legal. Ó, eu tô sempre lembrando ela de usar o microfone, gente, que é tipo fazer a repórter. A gente tem várias luminárias garimpadas, né? Essa daqui do banheiro era garimpada, essa daqui também. Ai, que linda. Agora é o seguinte, o meu olho fez outra curva e tomou um susto bem no meio da fala dela, e eu vou te guiar até lá, olha isso. Gente, agora vocês chegaram ao ápice, né? Que isso, agora da onde que é essa florzinha? Foi de um arranjo que vocês ganharam? Foi de um aniversário de namoro nosso, assim, que a gente comprou uns arranjos pra enfeitar. A gente guardou e a moldura também foi garimpada, eu achei ela linda, assim. Comprei sem saber o que ia fazer com ela, falei, algum dia vai ser útil, algum dia vai funcionar. Aí acabou. E funcionou, muito legal. Qual quarto a gente vai ver primeiro? Esse aqui? Acho que pode ser esse aqui, que é o escritório, na verdade, né? E vocês trabalham mais em casa? Como é que funciona? Eu agora voltei a ir presencial bastante, mas o Koji fica 100% em casa. E a gente ficou durante muito tempo os dois no home office mesmo. Funciona super como escritório dos dois mesmo, porque eu tenho meu trabalho presencial ali como ilustradora de estampa, mas daí eu tenho minhas outras coisas, né? Tenho o projeto dos papéis. Então eu uso muito como
meu escritório aqui também e o Code trabalha direto de casa, né? Isso aqui você faz o quê? Tipo, pras festas, alguma É pra coisa? festa, ou às vezes as pessoas me pedem quadrinho, tipo, retrato da família, quer dar de presente pra alguém que foi morar fora e daí faz um retrato da família, então tem esses recortes de papel, Repete assim. o Instagram que agora a galera tá dando surto, né? É @lalaland. Tá aí, gente. Olha, às vezes tem que seguir e apoiar e já comprar e já fazer tudo isso. E aqui, adorei aquelas casinhas ali, gente. É de um artista, ele faleceu durante a pandemia, né? Mas é William Santiago o nome dele, a gente adorava o trabalho dele. E faz parte da decoração de casa, desde a casa anterior, inclusive, né? Gente, deixa eu falar pra vocês aqui, olha, isso aqui eu achei muito interessante. As cadeiras estão distantes, o que faz cada um realmente ter o seu espaço. Tem até uma impressora no meio para falar daqui para cá é meu. Tem aqui esse móvel que é incrível, que é tipo de guarda-mapa, né? Ou de projetos, uma mapoteca, né? Que é muito legal. Acaba funcionando para guardar os papéis dela. Gente, para quem trabalha com criatividade é incrível. Olha esse quadro da estrela que tem ali também, ó. Aqui é o seu lado e aí vocês colocam várias coisas no chão. Eu adoro quando as pessoas põem quadros no chão também, sabia? Eu adoro, principalmente quando, enfim, aqui vocês estão colecionando alguma coisa, todos são trabalhos de vocês? Não, também é uma mistura, assim. Esse aqui é do mesmo estúdio de um quadro que tem lá na sala, que chama Bicicleta Sem Freio. O da Flor é de uma amiga nossa, né? Chama Roab. Aqui da Bárbara Malagoli. Então tem de artistas, né? Acaba convivendo bastante. Esse armário já estava aqui? Também é original do apartamento. A gente gostou, a gente achou né? linda assim, a cor da madeira, então a gente quis manter também. E agora isso aqui que eu quero saber, ó. Olha isso aqui. Me explica, porque isso aqui é pedir pra ter ideia, não é isso? Na verdade, foi mais assim, pra facilitar meu dia a dia quando eu faço os pacotes pra mandar as encomendas. Então, eu sempre ficava com um rolo de craft pra cima e pra baixo. E eu jurava que era pra escrever ideia. Não, poderia ser também, legal. né? Mas a princípio é mais uma coisa funcional mesmo, assim. Isso aqui já existe? Você mandou fazer? Já existe. Ah, que ótimo. Para puxar o papel, cortar e fazer. Ah, que ótimo. Aprendendo. E para não perder a tradição familiar, prateleirinha. Exato. Vamos ver mais? E que é esse desenho aqui, ó? Ah, meu sobrinho que fez. Ó, os artistas aparecendo. Né? Muito bom. Fofinho. E eu adorei que vocês deixaram as portas antigas, tudo aqui. É a história do apartamento, né? O taco que você falou que... Né? Tem até uma história engraçada, assim, essas madeiras, assim, elas eram todas cobertas por tinta, tinha umas 5 demãos de tinta, tava super soterrada e a gente queria muito a madeira crua, assim, né? Aí, cara, ninguém topou fazer. A gente falou, vamos fazer a gente. Então, durante a obra, a gente vinha aqui uns dias de fim de semana, ficava raspando. E é difícil, né? Então. Gente, que legal. Mas mais aí foi, história ainda. Né? Aí foi um momento bem legal, porque aí vinha meu sogro, minha sogra vinham ajudar, meus pais vinham, traziam almoço e a gente no meio da obra aqui. Então foi um momento legal, assim, de lembrar. Vocês também sentiram amor nesse momento, pessoas? Eu senti, foi muito bom. Agora vamos entrar aqui nesse quarto, porque claro que a cama é baixinha. E agora você entendeu por que aquele movinho baixinho daquele jeito era a mesinha lateral, né? Que cama mais gostosa, que cor linda que vocês escolheram. Aqui, segue a mesma cor da cozinha, o piso com verde, terracota e verde, né? Também tem aqui. Que graça. Oi, gente! Vamos entrar aqui? Na tapeçaria, claro que ia ter uma prateleira, alguém duvidou? É a casa das prateleiras, de fato, né? E olha que tapeçaria mais linda. E agora sim é o Monte Fuji. Sim. Ah, então tá ali. Aquilo ali é o projetor, que vocês colocam o projetor aqui direto na parede. Isso, daí fica nessa parede, né? A gente gosta bastante de assistir algumas coisas aqui e aí fica... Que daí não precisa de ter a TV, né? Que móvel legal esse, né? O que é isso? O que vocês usam aqui? Aqui dentro, deixa eu dar uma olhada aqui. O primeiro eu uso para guardar minhas câmeras, que eu gosto de tirar foto também, eu acabo guardando aqui. A segunda a gente usa para guardar roupa de cama e tudo mais. É mesmo? Que legal. Umas mantinhas. Aí, gente, o que acontece? Eles trocaram aquela mesinha começa com P, prateleirinha. Olha lá, que graça e que econômico assim, né, de espaço. Fica super bonitinho, é suficiente, né? Essa cadeira deu um charme aqui, não deu? Olha isso.
do antigo com o novo da prateleirinha, Exato. né? Ficou muito fofo. E olha lá, o closet é um tecido. Como é que é mesmo o nome? Tem um nome. Norém. Norém. É. Gente. Outra referência do Japão. Né? Outra referência do Japão. Vamos entrar? Vamos. Essa cama tem algo assim especial dela que vocês que fizeram a parte de baixo dela? Na verdade, é o irmão de um amigo nosso, Igor Anabuki, se eu não me engano. O nosso amigo tinha essa cama, a gente gostava, assim, a gente perguntou pra ele quem que tinha feito, aí ele que indicou. Não, e tá linda, essa cor tá absolutamente maravilhosa também. Um espelhão, e agora a gente vai poder entrar nesse closet? Claro. A pessoa já sabe que eu vou querer entrar de qualquer jeito, né? Pode dar, mas aí você tem uma parte que é virada pra cá que a gente usou de sapateiro. Tem bastante tênis escondido aqui, né, de bagunça. Nossa, eles escondido. têm uma loja de tênis, 2 pessoas, né? E ficou bom que não precisa ser muito profundo, né? É só o tamanho do tênis. E essa foi uma das, talvez, as grandes mudanças, assim, da obra, assim, né? Porque o banheiro que a gente passou, ele tinha quase que o dobro do tamanho, assim. Então ele vinha até meio que mais ou menos aqui, assim, lá por dentro. E aqui era super raso e um armário para esse quarto, né? Aí a Carol teve essa ideia de encurtar o banheiro aqui, usar o espaço do quarto de serviço e banheiro de serviço para fazer esse closet e o outro banheiro. Muito inteligente. Gente, agora eu vou passar no Norém. Aqui que conecta lá na área. Exato. Olha que legal. Então quer dizer que aqui, olha, gente, segura aqui, por favor. Ficou essa quina de armário, tá vendo? Não é isso? Isso tudo aqui ficou de armário, que é o próprio armário que faz a divisa com a parede do banheiro, mas é enorme. Meio que essa área aqui era o banheiro mesmo, que legal. Essa área ela era meio inexistente no apartamento antigo, porque ficava fechado, né? Aqui era um armário que ficava fechado pra cá, e aqui a gente tinha um quarto de serviço e um banheiro de serviço pro outro lado. Então a gente ganhou tudo isso de espaço. Você transformou um banheiro grande num closet, né? Sim. Agora, olha a luminária. Vocês têm um olhar maravilhoso. Por isso que é a calma, né? Você vai olhando com calma as coisas e vai até encontrar, né? A gente nunca teve muita pressa de, nossa, a gente precisa se mudar e tá tudo decidido e tudo mais. Então isso ajuda muito, assim, ter paciência mesmo. E essa portinha trouxe uma luz, né, pra cá, muito legal. Agora eu vi que vocês usam bastante o policarbonato, como é que é o nome disso aqui? Olha isso aqui. Usa bastante em vez do vidro e aí ela continua iluminada, que é ótimo. E fica mais leve também, né? O vidro canelado, acho que ficaria muito pesado a porta e tudo mais. A gente gostou desse canelado um pouco menor também pra dar ainda mais privacidade, né? Essa ideia é ótima, gente. Muito boa. Vou entrar aqui. E aqui é verde escuro. Vamos ver que cor que é o outro tom. Olha lá, aí seguiu o rejunte igual. Tem banheira! E é original, quer dizer, ela já era dessa cor? Exato, era dessa cor e era do outro banheiro. Ele aí que vocês ali... puxaram tudo por causa dela. Exatamente. Olha lá, gente, ó, que eu falei o negócio do banheiro com rejunte. Fica muito bacana. Fica muito legal. Também tem o eucalipto e prateleira. Que eu vou agora fazer muitas em casa. Aí quando vocês virem, vocês vão falar, eu já sei de onde que ele copiou. Esse aqui também é garimpo? O espelho é garimpado também. Aí a gente gostou do contraste, né? O espelho quadrado no outro com esse redondo. A gente achou que era um jogo interessante assim também de fazer. Gente, que casa mais gostosa, né? Eu queria até perguntar para vocês, enquanto a gente vai andando lá para a sala de volta, o que vocês acham que torna a casa de vocês gostosa, abraçável? Assim, aquela sensação assim, tipo, essa casa me representa. Acho que tudo que a gente olha tem um porquê tá lá, assim, né? Tem bastante coisa, mas todos trazem uma lembrança, assim, né? Meio que é o resultado de tudo que a gente viveu até agora é a casa que a gente tem hoje, né? Então ela tá sempre mudando, sempre acompanhando a nossa trajetória, assim. Então isso... E acho que tem muitas coisinhas, assim, que a gente vai juntando e a gente, tipo, fazem sentido pra gente, assim. Mas é muito legal ver quando as pessoas vêm aqui. A gente tem uns amigos, às vezes, do Rio que vêm. Calha de a gente não tá na casa e a gente fala, nossa, pode ficar em casa e tal. E eles falam, gente, toda vez manda mensagem, é muita coisinha, vocês têm, tipo, várias coisas que são a cara de vocês. E, tipo, a gente fica olhando, toda vez que olha,
tem uma coisa nova. Eu acho que é muito legal ver as pessoas aqui se sentindo à vontade também, não só a gente, assim, eu sou suspeita porque eu gosto muito do que tá aqui, mas quando a gente vê nossos sobrinhos que são crianças chegando também, milhões de coisas pra ver, pra mexer, acho que isso é muito maneiro, né? Ou seja, gente, vocês estão vendo que eu estou sempre trazendo pessoas incríveis pra vocês. Vem cá, pessoas! Mas aqui, vocês na hora que a gente passou lá na cozinha, vocês viram que tinha uns pão de queijo ali, tinha uns trem em cima da mesa. Vamos tomar café? É isso? Vai rolar um café ou vai rolar chá? O que vai rolar aqui nessa casa hoje? Cafezinho, né? Então, eu quero convidar vocês que são membros do canal a irem lá que eu vou gravar um vídeo com eles tomando esse cafezinho. Vou conversar mais um pouquinho, vou botar na nossa playlist mesmo, tá bom? Gente, eu tô muito feliz de conhecer vocês de verdade. Me dá um abraço, pessoal. Ai, que legal. Code, que massa. Muito obrigado. Repete aqui de novo o seu Instagram para todo mundo perseguir. É @CojiTakaki. Tá aqui na tela para vocês verem. E os seus? O meu é @lalaland e @lais.munhoz. Arrasou, gente. Então, muito obrigado. Obrigado por a gente estar aqui junto. Escrevam aqui pra gente saber tudo que vocês mais amaram nesse apartamento. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.